Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Fábio, é um privilégio poder estar aqui e todos os dias poder trazer uma palavra de Deus para que nós possamos meditar e para que nós possamos nos fortalecer, nos alinhar, fazer aquela manutenção espiritual, no nosso espírito e poder fazer aquela primeira alimentação espiritual do dia, para que nós possamos ser fortalecidos e ficar fortes para todo dia que nós vamos ter hoje, Que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro, que você venha ter um dia abençoado. Queridos, eu vou estar falando hoje, trazendo uma mensagem para o nosso devocional de hoje, que é nada mais do que o combustível de todo cristão. Ou seja, nós vamos falar da fé. E para isso eu separei algo aqui, queridos, que realmente tem que demonstrar muita fé, que é a fé de Noé. Você já parou para pensar, queridos, que Noé tinha que ter muita fé para fazer tudo o que ele fez, sem nunca ter visto, sem não ter nenhum engenheiro, somente ouvindo a voz do Senhor? Pois é. Então nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra hoje, que tem como tema a fé de Noé. Mas antes de nós iniciarmos, deixa eu fazer um convite a você que não é inscrito no canal ainda, para que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, Todos vocês que estão assistindo, deixa o seu like, o seu joinha, deixa o seu comentário. Queridos, o YouTube ele entende que você está gostando e faz com que as nossas mensagens cheguem a outras pessoas. Quantas pessoas não estão precisando ouvir falar sobre fé? Estão precisando ser fortalecidas na sua fé. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu glória a Deus, deixa o seu pedido de oração, deixa o seu bom dia, paz do Senhor, enfim, deixa lá o seu comentário, o seu like, para poder estar com a gente, tá bom? Então vamos lá, o primeiro texto que eu quero trazer para vocês está lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versos 6 e 7, tá? Hebreus, capítulo 11, versos 6 e 7, diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, como eu disse, raciocina comigo. Raciocina comigo o seguinte: nunca tinha se visto grandes embarcações naquele tempo. Embarcações de aproximadamente 130 metros de comprimento para agrupar uma grande quantidade de pessoas. Nunca ninguém tinha visto uma quantidade absurda ao ponto de haver alagamento, De haver alagamento, muito menos um dilúvio. O que nós estamos vendo aqui é uma pessoa cheia de temor, que ouviu a Deus, ouviu a orientação de Deus, e mesmo, muitas vezes, as pessoas zombando dele, porque a gente imagina que deve ter zombado dele. Porque não tem como você esconder uma arca de aproximadamente 130 metros de comprimento em qualquer lugar. Segundo, os filhos dele já eram adultos. Os filhos deles já tinham mulheres. Então, quer dizer, os familiares eram grandes. E vendo Noé construindo aquela arca, muitas vezes perguntavam para o filho de Noé,
perguntavam lá para a esposa de um dos filhos de Noé, e a resposta que vinha é: Deus mandou ele criar aquela arca, porque ele vai destruir essa geração corrompida. Mas, como nos tempos de hoje, as pessoas duvidavam. As pessoas duvidavam. Que história é essa? Que Deus vai fazer chover, vai destruir todo mundo. Isso é balela, imagine. Que vai ter que chover muita água, vai ter que cair muita água do céu para poder matar a gente aqui. A gente pode correr para uma montanha mais alta, pode fazer um barquinho, a gente fica ali no barquinho. Ou seja, existiam zombarias de todas as espécies, ninguém acreditava. Mas você reparou que lá no livro de Hebreus fala que Noé, ele foi movido por santo temor. A fé, ela tem uma base. A fé, ela é movida por esse santo temor. Se você não tiver temor a Deus, temor a tudo aquilo que Ele vem nos orientando, nos dizendo, não vai adiantar nada nós sermos crentes. Porque você ser batizado, ir à igreja, ir ao culto, tomar a Santa Ceia, mas você não ter temor de tudo que está acontecendo, tudo que está se cumprindo da palavra de Deus, e você não mudar a sua atitude, não resolve de nada você ser cristão. Ser cristão é como Noé foi. Noé foi um crente exemplar, porque ele viu a direção de Deus, ele ouviu a voz de Deus, creu com santo temor naquilo, obedeceu, fez exatamente como Deus ordenou e salvou ele e a sua família. Você imagina comigo, por exemplo, Noé construindo a arca? Nós não sabemos exatamente, alguns dizem 100, outros dizem 120 anos, mas a verdade é que a Bíblia não especifica quanto tempo levou para a arca ser construída. A Bíblia não mostra isso. Mas vamos se dizer que para construir uma arca daquele tamanho tivesse levado talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá. Uma quantidade grande de dias. Você seria perseverante naquela voz que você ouviu, dando aquela direção para você? A fé de Noé, queridos, ela é algo sensacional e é algo que talvez na Bíblia inteira a gente não tenha visto uma fé tão grande quanto a de Noé. Porque ele passou dias com aquela voz no seu ouvido: faça assim a arca, porque eu vou fazer chover. Quando nós olhamos para Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 17, diz assim, ó: e eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Então você imagina essa mensagem, a mensagem da orientação da criação da arca, a mensagem de Deus no ouvido dele falando assim, ó: vou fazer que pares de animais vá até você. Você já imaginou isso? Você já imaginou a expectativa, mas ao mesmo tempo, talvez o desânimo, o desespero? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E se não acontecer, que vergonha que eu vou passar? Vão me chamar de louco? A fé é exatamente isso. A fé é aquela certeza, aquela convicção que ninguém tem, mas você que ouviu, que viu, tem. E essa era a convicção de Noé. Mesmo diante, talvez, o desânimo da própria mente, porque a mente, o corpo, a Bíblia diz que ele é contrário ao Espírito. Então, o que era o Espírito Santo naquele momento? Era aquela voz ressoando na mente dele, da voz do próprio Deus. Essa era o Espírito Santo, a voz de Deus falando no ouvido dele, e ele brigando com seu próprio ser. É normal você ter essa briga entre o que você ouviu, ou o que você viu, da palavra que Deus te deu,
e aquilo que o teu corpo, a sua mente quer fazer. Mas ele se manteve íntegro, ele construiu, e a Bíblia diz que quando ele completou 600 anos, ele entrou na arca, ele, sua família e os pares de animais que Deus ordenou. E choveu e destruiu toda aquela geração corrompida, toda aquela geração cheia de violência que existia. Então, queridos, quando nós vamos meditar sobre a fé de Noé, não foi uma fé qualquer. Foi uma fé que exigiu dele uma convicção por dias, talvez meses e talvez até muitos anos, ele construindo aquela arca. E mais a fé e a convicção de que iria chover. Você já imaginou? Deus te dá uma ordem daquilo que você não viu ainda, que você não tinha visto ainda. Como que você reagiria? Como que seria a sua fé diante de uma ordem de Deus, de algo que nunca a humanidade viu? É assim o final dos tempos hoje. Nunca ninguém viu o final dos tempos. Mas a Bíblia nos fala de relatos, a Bíblia nos fala de coisas que aconteceriam, sinais que aconteceriam. E mesmo assim, a humanidade não acredita. Mas nós que somos cristãos, estamos convictos por fé de que ainda não vemos, que ainda não existiu, de que Jesus voltará e de que Jesus nos levará. E toda essa terra será destruída novamente. A fé para a cura de uma enfermidade. Muitas pessoas, os médicos muitas vezes falam, não tem cura. Mas pela fé você pode crer. Eu creio que o meu Senhor pode curar. Por uma situação, por uma porta aberta, pela reconciliação, pela harmonia da família. Fé é o combustível do cristão. É a certeza daquilo que você não viu, mas que você tem convicção de que vai acontecer, mesmo que aquilo que você crê, mesmo que aquilo que Deus colocou no teu coração não exista nesse mundo. Se Deus falou para você, Deus vai fazer acontecer. Amém? Eu quero poder estar orando por você e que você tenha fé, queridos, nessa semana. Se agarre nessa fé. Fala, eu vou ter uma fé igual de Noé. Se Deus ele fala para mim, se Deus me dá orientação, se Deus ele fala que se eu for obediente a ele vai fazer com que as bênçãos me acompanhem, eu vou crer. Se a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades, eu vou crer. É fé no que está escrito na palavra de Deus. E a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que toda palavra inspirada por Deus é proveitosa, ou seja, não existe palavra inútil. Toda a palavra de Deus é verdadeira. Então, se ela diz, você tem que crer. Fé naquilo que você ainda não viu, mas que você tem convicção de que vai acontecer. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero poder estar orando por você e abençoando o seu dia e a semana também. Tá bom? Vamos lá? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor pela fé de que nós estamos na Tua presença, Pai, em poder obedecer todas as Tuas ordens, em que tudo aquilo que está na palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, na vida desse homem, dessa mulher que está assistindo essa mensagem. Pai, pela fé nós cremos nas Tuas mãos sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pela fé, Pai, como a de Noé, nós cremos, Pai, que o Senhor vai nos levar guardados e protegidos na nossa entrada, na nossa saída. O Senhor vai nos guardar e nos proteger e nos dará um dia e uma semana abençoada por Tuas mãos. Pela fé, Pai, nós cremos no Senhor.
Nós cremos em teu Filho Jesus Cristo. Nós cremos no teu Espírito Santo sobre a nossa vida, dentro de nós, nos ensinando, nos aconselhando. Pela fé, Pai, nós queremos andar, não pelo que vemos, mas andar pela fé, da convicção e a certeza de que tudo aquilo que o Senhor nos disse, nos prometeu, irá se cumprir nesse dia, irá se cumprir nessa semana, irá se cumprir na nossa vida, Pai, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, tenha uma excelente segunda-feira na presença do Senhor. Um grande abraço e tchau, tchau.